E é isso aí. O meu nome é Samuel. Bem-vindo ao Geek de Pirituba. Era sabido que você estaria aqui. Aguardando meus amigos entrarem. Hoje nós vamos ter uma live muito boa, muito especial, com a minha amiga Beatriz. Ela é desenhista. Eu conheci ela assistindo o canal Quadrinhos do Bem. Menina muito talentosa. Ela vai estar hoje com a... Montou uma equipe. Montou um esquadrão de Libras, que é algo que é muito importante. Eu tentei fazer o curso de Libras, desisti lá no Pre. É muito difícil Libras. Eu só sei o meu nome e algumas coisas que eu lembro. Eu sei que nós estamos ao vivo, não sei como que é ao vivo, agora. Então ela está terminando de ajustar a parte técnica ali, esperando ela entrar. Eu consegui ajustar o Live Pix. Eu ainda não recebi nenhum Live Pix no canal. Hoje, exclusivamente, para ajudar minha amiga, qualquer valor que você sinta no coração, que você queira fazer de doação, não será para mim. Eu vou destinar para a Beatriz, dar continuidade no quadrinho dela. Eu já vou mandar aqui nos comentários. Esse é o link do LivePix. Não sei se ficou ruim. Se ficar ruim, vocês me falam. Esse valor não vai ser para mim. Eu não vou pegar nenhum real para mim. Eu vou destinar para Beatriz continuar no quadrinho dela. Fechou? Ela entrou aqui. Vamos estar dando início. Vamos lá. Vamos ver. Ó. É a primeira vez que eu estou mexendo no StreamYard online. Vou mandar de novo o link aqui para ela. Se vocês não me conhecem, eu sou o Samuel, tenho o canal Geek Pirituba. De vez em quando eu tenho uns podcasts. Eu falo de filme, série, quadrinho, conspirações e dou minha opinião. Mas eu tô sempre aberto a conversar com qualquer nicho, qualquer público, escutar opiniões, trocar opiniões. Mandei o link aqui para nossa amiga novamente. Eles estão numa equipe hoje do Barcelona e, novamente, eu ainda não recebi nenhum Live Pix. Qualquer Live Pix que aparecer aqui hoje eu irei direcionar para a Beatriz. Eu não pegarei nem um centavo, para ela dar continuidade no trabalho dela. Enquanto isso, vou dar atenção pro chat, aguardando a minha amiga entrar aqui. Vamos ver, mostrar no palco. É a primeira vez que eu estou mexendo no StreamYard. Matias Silva, 2523. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. @lalaus, _xd. Minha amiga, seja bem-vinda. Esse sou eu. Esse é o código do LivePix. Eu vou mandar de novo. Relembrando que eu não vou pegar nenhum valor para mim. Todo o valor vai ser destinado para a Bia dar seguimento no quadrinho dela. Muda o nome da live. Matia, minha amiga, para mim isso é a primeira vez que eu estou mexendo no StreamYard, fazendo live. É um teste, é a primeira vez. Eu nunca mexi com ele. Então eu vou apagar aqui. Só vou pôr o link. Mandei. Mandei de novo aí no chat. Esse é o link de LivePix. Se você quiser mandar pergunta para Beatriz, para a equipe dela. De novo, não vou pegar nem adicionar. Vamos lá.
E aí, meu amigo? Muito feliz. Obrigado aí por... Tá me ouvindo? Não, você... Bia, Agora. Oi! seja Deu bem-vinda. tudo certo. É assim mesmo. NHS, na hora sai. Obrigado por estar aqui. Obrigado ao nosso amigo. Então vamos. A gente está um pouquinho atrasado, mas eu vou dar o feedback pro pessoal que está assistindo de novo. Meu nome é Samuel, eu sou do canal Geek Pirituba. Eu assisti a nossa amiga no canal do Carlos, no Quadrinhos do Bem, que também é meu amigo. Canal muito bom, por sinal, se inscrevam no canal dele, conheçam o trabalho dele. A minha amiga Bia vai estar se apresentando aqui hoje. É a primeira vez que eu estou mexendo no StreamYard, esse aplicativo de live. Então pode dar algum errinho, acontecer alguma coisa. E eu deixei o LivePix aqui. Como eu falei anteriormente, nenhum valor do LivePix de hoje vai vir para mim. Eu vou destinar todo o valor que, caso vier, para a Bia, dar continuidade no trabalho dela do quadrinho. E agradecer também ao nosso amigo. A Bia vai apresentar ele para mim. Para nós, na verdade, né? Então, chat para você trocar ideia, fazer pergunta aberto. Fechou? Claro que com respeito, lembrando que a gente tem uma moça, o pessoal dedicou o tempo e energia deles para estar fazendo essa super live com a gente, super interessante, que é um assunto que é muito importante, que é deixado de lado, que é a Libras. Com certeza a nossa amiga vai entrar nesse assunto. Então, minha amiga, manda bala, hoje a live é sua. Então, boa noite. É um prazer. Eu agradeço muito pelo apoio de todos que estão assistindo. Meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos. O meu amigo que está interpretando é o Edilson. E ele trabalha como intérprete também. Eu sou escritora e quadrinista e eu criei um quadrinho, um mangá, na verdade, um mangá chamado Ágata, sobre uma felina, um mundo em que gatos falam. Minha amiga, eu pude ler um pouquinho do seu quadrinho, do seu mangá. Eu senti muito da. Não te conheço, né? Você está em outro estado, outro município. Mas eu senti muito da sua energia. Conta um pouquinho, aprofunda um pouquinho da história, porque ele tem ele tem um mundo, ele tem as personagens, elas são órfãos, não é isso? Isso mesmo. No caso, a Agatha, ela é órfã e a história, ela se passa em um país que é dividido em duas áreas por causa de um conflito que teve entre cães e gatos. E nesse conflito, ela conviveu com tudo aquilo. No caso, ela é órfã e a história é contada por ela mas não só mostra a história dela, mas também dos amigos dela que são personagens muito importantes na história. Na verdade, todos que estão em volta dela, tanto a diretora do orfanato, que vocês vão conhecer quando lerem, tanto a ajudante dessa diretora do orfanato, todos esses personagens têm suas próprias histórias e ao longo dos quadrinhos, vocês vão descobrindo mais sobre a personagem e sobre os outros que estão em volta dela. Quando você se inspirou em algum universo, quando você começou a criar o seu quadrinho, você se inspirou em alguma obra ou você sentiu assim no seu coração, eu vou criar alguma coisa? Bem, quando eu comecei, isso foi há 5 anos atrás, então já faz um bom tempo. Eu queria muito escrever alguma coisa, e já que eu estava iniciando, eu queria escrever uma história curta. E não deu muito certo na relação de ser curta, porque ela é basicamente bem longa.
E depois de eu ver uma imagem na internet de uma bonequinha de porcelana, que era uma gatinha, só que em estilo antropomórfico, ou seja, ela andava, vestia as roupas como um humano. Depois que eu vi essa imagem, eu pensei, gente, eu tenho que criar um mundo que retrate essa realidade, um mundo em que gatos eles andam, falam e vivem como humanos. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver o mundo da Agatha. Mas uma coisa eu sabia, que eu queria criar uma história com conflito entre essas duas raças, os cães e os gatos. Bia, eu não sei como vai funcionar, se os nossos amigos, você vai ter algum tempo para eles falar um pouquinho com a gente, para eles se apresentar também fora na parte do Libras, para eles apresentar, se eles prestam uns trabalho de Libras. Sim. No caso, bem, eu e meus colegas, no caso que estão aqui interpretando, me ajudando, no caso eu agradeço muito, a gente faz parte de um trabalho voluntário para ensinar as pessoas surdas que têm deficiência auditiva a aprenderem sobre a Bíblia. E nisso a gente se dedica por tempo integral para ajudar essas pessoas. E no caso foi assim que a gente aprendeu a Libras, a gente se dedicou em aprender. Eu. Tá certo? Tá, tá certinho. E obrigado, me sinto honrado de verdade aí pro pessoal ter saído da casa deles para estar interpretando aí pra gente. Eu acho incrível Libras. Infelizmente é deixado de lado, né? O pessoal que quando precisa de socorro, quando precisa de uma assessoria, acho que no dia a dia é um pouco complicado. Eu acho que vocês sabem, acho muito mais do que eu, vocês que ensinam, vocês que estão praticando ali no dia a dia, as dificuldades que o pessoal da Libras tem. Eu queria Sim. saber se na sua história vai ter algum personagem de Libras, se vai ter alguma parte de crítica, porque a Agatha, apesar de ela ser uma gatinha, ela tem muitos problemas, ela tem muita coisa para lidar ali na história, pelo que eu vi. Sim, ela tem bastante coisa para lidar. Apesar o primeiro volume, no caso que eu escrevi e desenhei, apesar desse ele ser mais focado na história da Agatha em si, e no, dar uma introdução ao mundo que ela vive, e principalmente na pessoa que ela é, no caso, na felina que ela é, e dê essa introdução para a gente conhecer um pouquinho mais dela, do mundo dela, e dos personagens importantes que vivem em volta dela. Apesar disso, próximos volumes eu tenho essa meta de colocar algum personagem que tenha deficiência auditiva que vai ter importância na construção da história e na crítica social. Eu já tenho colocado na cabeça com esse objetivo. No caso, provavelmente no volume 2. Eu estou me organizando para isso. Tem uma previsão do lançamento da sua HQ? Como que tá o andamento? Conta aí pra gente. Então, infelizmente está sendo bem difícil, porque eu estou fazendo um trabalho que é de limpeza de páginas, e com a ajuda de alguns amigos, eles estão me ajudando também, e não são poucas páginas, são ao todo 191 páginas. E, no caso, a minha prévia para terminar esse trabalho enfim, publicar, é terminar até o dia 27. No caso, quase no final desse mês. No dia 27, eu tenho a meta de terminar esse trabalho e, finalmente, enfim, colocar uma data específica para eu publicar. Porque eu já prometi várias vezes, meses atrás, que eu já teria publicado, mas realmente por algumas complicações não consegui. Mas que a meta é certamente no final desse mês já está pronta para publicar. E realmente as pessoas conseguirem ler. Complicação que você fala que é tempo, ajuda, uma parte de ajuda financeira que precisa.
Porque tem licença, tem que fazer registro, pago, eu não sei como funciona. Isso. No caso, eu ainda tenho que fazer o registro autoral, que é algo muito importante, né? Quando a gente vai criar uma obra. Tanto é porque eu já vi muitos casos de pessoas que foram injustiçadas porque colocaram suas obras em alguma plataforma e, infelizmente, a ideia foi roubada. E por eles não terem esse registro autoral, isso dificultou muito mais para eles recorrerem e conseguirem a história deles de volta. Por isso, por essa questão, sim, tem essa questão do financeiro, que eu vou ter que tem uma taxa que a gente pede para fazer o registro autoral. Então, sim, tem essa questão financeira. E a outra questão é realmente a quantidade de páginas que eu tenho para limpar. No caso, mais ou menos, eu acho que eu tenho umas talvez 78 páginas já prontas e 78 de 191. Mas eu estou fazendo mais ou menos 4 por dia, limpando 4 por dia para acelerar esse processo. E isso é uma dificuldade, além do tempo, porque foram 5 anos produzindo, então os papéis, por causa do tempo, eles mancharam e por isso eu tive que fazer uma limpeza, né, nessas páginas e isso é uma das dificuldades. Principalmente o tempo, porque há pouco tempo eu estava estudando, né? Eu terminei o 3º ano do ensino médio há pouco tempo, mas eu estava tendo que conciliar escola, estudos, coisas pessoais que muito importantes. E nisso, juntando tudo isso, teve muita dificuldade. Também, além de eu ter que postar regularmente no Instagram, informando as pessoas. Tudo isso junto meio que foi um peso que influenciou nessa demora para eu poder publicar. Você está com quantos anos, Bia? Desculpa. Eu tenho 18 anos. Você está há 5 anos elaborando já? 5 anos. Uhum. Já há um bom tempo. Eu sei que eu sempre gostei de escrever, de criar histórias, então só que eu queria fazer. Chegou um dia que eu disse: não, eu quero fazer isso e eu quero publicar, eu quero fazer para profissional. E nesse dia em diante eu comecei a estudar sobre o assunto, sobre o gênero quadrinho, sobre o gênero mangá, e comecei a escrever a história, na verdade, primeiramente eu escrevi a história inteira para depois eu passar para o papel e desenhar realmente. Mas pela minha falta de experiência, eu cometi alguns erros e por isso muitas vezes eu tive que recomeçar e corrigir algumas coisas. E por isso mesmo que demorou esses 5 anos. Caramba, que da hora, 18 anos aí na luta, eu tô com 31, tô na luta aqui também. O pessoal que tá aí hoje do Libras, eles você já falou que são do projeto, é da igreja esse projeto? Sim, no caso a gente é testemunha de Jeová. E aí a gente, no caso, as testemunhas de Jeová em si não são todas de Libras, mas temos em português e temos em Libras, né? Que é para a gente procurar pessoas que elas têm a deficiência auditiva, porque nem todas as pessoas têm esse acesso a Libras e isso dificulta muito, né? Então a gente procura essas pessoas porque muitas vezes elas são reclusas porque às vezes elas nem conhecem a Libras e a gente procura essas pessoas fazendo esse trabalho. Temos até congregações de espanhol, que são para as pessoas que muitas vezes migram para cá, para o Brasil, e não sabem falar português. Também temos essas outras congregações que se dedicam a outras línguas. Por supuesto. Pessoal, eu deixei aproveitar aqui a audiência que tá boa. Recapitulando, eu coloquei o meu Live Pix aqui, mas eu posso reiterar. Se a Bia, se você, Bia, se sentir confortável de colocar o seu Pix aqui para me anexar na live para o pessoal ver,
às vezes fica mais prático. Você que sentir que quer fazer uma doação, colaborar com o trabalho dela, faz uma doação, faz o Pix. Eu tinha colocado o meu aqui, mas eu acho que é mais prático, se a Bia concordar, colocar o dela aqui mesmo. Você faz uma doação que você sentir no seu coração para ajudar ela no trabalho dela, que a gente está ansioso aqui para ler. Eu pude ler um pouquinho com spoiler, sem querer, e eu gostei muito do trabalho dela. No caso do Pix, eu vou resolver isso agora mesmo, vamos resolver isso e eu vou colocar, tá tudo certinho. Só mandar aí nos comentários que eu anexo aqui. Tá certo. A gente pode continuar, seguir a live, que estão resolvendo isso, eles já vão enviar o meu Pix. Ó, Bia, como que é a live? A live é sua? Porque vamos dar uma atenção aqui pro chat. Você lê os comentários aí, a gente vai respondendo? Tá certo. Você consegue ver aí? Consigo, tudo certinho. Eu fico muito feliz pelos comentários. Eu vejo aqui que muita gente está feliz, e acharam interessante a história. E eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer à vontade. Pra ela, viu? Eu, pensando agora aqui, eu acho que uma das coisas que mais foi difícil na construção dessa história do mangá foi a questão de a conexão da história. Porque a gente tem que fazer uma linha do tempo, começo, meio e fim. E o que eu aconselho muitas pessoas que trabalham com mangás é você, quando você for começar uma história, você já tenha determinado um começo, um meio e fim. Porque se você começa uma história sem saber o final dela, isso vai dificultar. Você vai criar um problema, uma dificuldade para aquele seu personagem resolver. Enquanto você estiver fazendo, gente, como é que eu vou resolver esse problema? Você nem sabe como é que seu personagem vai vencer aquela luta que você colocou na história. Por isso, é muito importante você já ter determinado. Outra coisa importante é você definir as cenas. Você escrever cena 1, cena 2, cena 3, ou coisas importantes, e você fazer essa linha do tempo. Uma coisa que eu errei muito no começo foi a questão de eu não escrever, não fazer essa linha do tempo. De não escrever, vamos dizer, falas importantes. E nisso eu gastei um longo tempo fazendo a primeira versão da história, e quando eu estava lendo, eu vi, gente, isso não tá bom, isso não tá legal, não tá fazendo uma relação boa, e eu disse, eu vou ter que recomeçar. Por isso, isso que me atrasou bastante. Eu recomecei, eu tinha feito 141 páginas, só que não estava legal. Eu disse, não, eu vou recomeçar. Recomecei, e hoje eu tenho as 191 páginas, que é do primeiro volume. Uma coisa que eu reparei no pouco lá que eu vi, posso estar falando besteira aí, você me corrige. Eu reparei que as expressões da personagem, não sei, posso estar falando besteira, não sei se você se baseou em você mesma, porque eu vi que lembrava bastante um pouco das suas expressões. Eu posso estar enganado no que eu estou falando, mas eu vi que lembrava um pouco as suas menções no seu rosto. Sim, uma coisa que foi minha mãe, ela falou mesmo, eu não tinha percebido isso. Eu simplesmente fiz a Agatha com o estilo de um personagem que eu gostaria de me inspirar. E nisso, quando minha mãe, ela leu a história, porque é importante a gente ter um feedback, né? E minha mãe é bem sincera quando uma coisa tá ruim, ela fala, ó, isso aqui não tá legal mesmo. Ela sempre foi muito sincera, minha mãe. E uma vez ela me falou assim, ó, a Agatha, ela se parece muito com você. E eu disse, é mesmo, mãe? Ela disse assim, é um reflexo seu. E eu disse assim, mãe, eu não tinha percebido isso. Então, eu acho que é uma coisa que acontece com muitos autores, eles criarem um personagem, mas eles não percebem que eles estão se colocando naquela história, e muitas vezes aquele personagem é um reflexo do autor.
Tanto é que tem um vídeo no meu Instagram, que eu coloquei, que eu fiz, quando você percebe que aquele personagem que você criou é um reflexo seu. Aí que muitas vezes você se surpreende, você não percebe, você criou achando que é um personagem diferente, algo diferente de você, mas quando você olha, é um reflexo seu. Galera, 30 pessoas assistindo, muito obrigado. A gente está aqui com a Bia, um talento, futura desenhista. Ela trouxe o pessoal da igreja dela, pessoal do projeto de Libras. Me sinto honrado de verdade, o pessoal está gastando tempo, energia, passando para outras pessoas que têm, eu não vou falar um problema, essa deficiência, mas dificuldade, que infelizmente o nosso BR, o nosso governo, não nos ajuda nessa parte do pessoal que tem isso. Então, agradeço de verdade o pessoal que está aí na sua casa assistindo. Eu vi que vocês fizeram gambiarra igual eu faço aqui meus vídeos para estar aqui. Então, agradeço de verdade. Eu tinha falado anteriormente, estou reforçando. Eu não deixei meu live Pix aqui nos comentários, mas o intuito da live é ajudar a Bia. Eu não quero nenhum centavo. Então, ela que é um talento e ascensão, vamos dar uma moral para ela, vamos ajudar ela a colocar o trabalho dela, para a gente poder ler, para a gente ter mais trabalhos assim, para a gente ter mais conteúdo bom para a gente aproveitar hoje em dia que o negócio está difícil. Vocês que estão assistindo, vocês sabem que o negócio está difícil de conteúdo bom, de leitura bom. Então, vou dar uma atenção aqui no chat que está bombando aqui. Bia, você quer ler ou você quer que eu leia? Pode ler. Então, eu só achei interessante um comentário que falou: coloca um gatinho, um personagem palmeirense. Eu achei resenha essa aqui. Rapaz, eu acho que não vai ser possível. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Certo. Impostor anônimo. Vai lá, Bia. Obrigada, impostor anônimo, pelo incentivo. Deve ser um admirador. Matias. O homem que vai interpretar é top demais. Tá falando do nosso pessoal que tá assessorando aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Matias, por estar assistindo. Eu percebi que tem muitas perguntas aqui perguntando sobre os outros personagens. Bia, a live é sua. Você não precisa nem perguntar. Ah, tá. Manda bala. Então, eu vi aqui que muita gente estava falando, perguntando sobre fala sobre outros personagens da história. Então, outros personagens eu acho que são muitos, mas falando dos mais importantes, que eles vão ter uma presença muito grande na história, eu acho que primeiramente, eu acho que eu vou falar do Lucas. É um personagem que ele vai estar presente bastante no comecinho da história, que é um amigo da Agatha. No caso, ele é órfão como ela. No caso, eles são do mesmo orfanato. E no começo da história ele tem uma presença muito forte. Ele é um personagem que eu criei, eu acho que inspirando bastante no meu irmão. Eu tenho um irmão caçula, e nisso eu convivi bastante com ele. Eu acho que eu coloquei bastante da personalidade dele, desse personagem. Outra personagem é a Rebeca, que ela cresceu com a Agatha também, que ela também é órfã. No caso, a Agatha tem uma relação muito firme com os colegas dela do orfanato. Então, e ela foi muito importante, ela vai ter uma importância muito grande na história. A história da Rebeca vai ser muito importante no desenvolvimento e na crítica social que eu busco fazer. E outra personagem, eu acho que é uma personagem que me inspira bastante, é a senhorita Daniele, diretora do orfanato. Vocês vão conhecer mais ela quando vocês lerem a história. Ela é uma personagem bastante determinada, forte,
Vocês vão conhecer mais desses personagens quando vocês lerem. Mas que um dos meus personagens que eu gostei mais de construir, eu acho que eu menciono aqui, acho que foram esses. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, me falando aqui Aqui tá. perguntas. Pode ler aí. Dá uma olhada aí. Tá com um pouco de delay agora, mas já passa, galera. Ok, pergunta. Comece da primeira. Ok, eu vi uma pergunta aqui. Que coisas te inspiraram a escolher o tema da história? Uma pergunta que eu recebo muito. Acho que o que me inspirou a fazer foi observação, né? Acho que muitas coisas que a gente observa, o nosso cotidiano, o que a gente faz, isso me inspirou bastante a eu construir a personagem em si e também a questão da crítica social. Eu tive muita, eu acho que eu peguei muita inspiração da questão do Holocausto, porque o Holocausto foi um evento, assim, foi algo que aconteceu muito triste e tanto é que marcou a história da humanidade, porque muitas pessoas elas foram discriminadas. Um deles foram judeus, outros, até pessoas, até testemunhas de Jeová também estavam dentro desses grupos, que foram discriminadas e muitas delas mortas no caso, pelos alemães, né? E essa temática do preconceito e esse conflito histórico foi uma coisa que me inspirou a construir essa história também. Tanto é que na época que eu estava construindo a história da Agatha, eu também, na escola, estava estudando sobre o Holocausto. Então, eu acho que foi uma coisa que me inspirou também bastante. Tanto é que na época que eu estava construindo a história da Agatha... Tem outra pergunta aqui. Na escola, eu estava estudando sobre o Holocausto. Como foi o processo criativo do mangá? Então, o processo criativo do mangá, a construção dele, eu divido em etapas. Primeiro é a ideia, você anotar a ideia, o contexto da história. Depois você pode fazer alguns rascunhos dos personagens, é importante. E depois você vai fazer a linha temporal, que eu falei no começo da live. Fazer o começo, o meio e o fim da história. E anotar os diálogos mais importantes, que têm um grande significado na história, e também cenas que são importantes, que são um marco daquela história, que vão mudar a situação daquele personagem. Também é bom você desenhar, rascunhar e colocar como cenas que você tem que desenvolver e dar uma máxima de atenção quando você for construir. Bia, tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem direito? A ideia de dar o nome ao personagem. É uma pergunta boa também. Eu acho que eu vou começar pela Agatha, porque a Agatha, o nome dela, na verdade, foi uma sugestão da minha mãe. Antes, o nome dela não ia ser Agatha. Antes, o nome dela ia ser Esther. Porque eu achava um nome bonito, ele tem um significado bonito. Mas minha mãe falou assim: por que você não coloca o nome dela de Agatha? Para fazer um trocadilho com a palavra gata. Agatha, a gata. E eu gostei tanto desse trocadilho que eu disse: vou colocar sim, eu vou colocar. E eu achei uma ótima ideia. Já nos outros personagens,
eu queria colocar um nome que é comum aqui aqui no Brasil, porque muitos autores, não falando mal desses autores, nem criticando, nada disso, Claro. que eles colocam nomes mais comuns fora do Brasil, um exemplo, Mary, que aqui no Brasil é Maria, ou, e outros nomes. Eu queria colocar um nome fácil de pronunciar, memorável e que fosse comum aqui no Brasil. Que eu achei que ia ser algo mais interessante para identificação mesmo. Deixa eu ver aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Você teve alguma história, algum filme que marcou a sua vida também para te motivar a escrever a sua história? O som tá ruim. Peraí, não tô conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Queria perguntar para você se teve algum filme, algum mangá, algum autor que te motivou também a escrever a sua história. Sim, teve vários que me motivaram justamente porque é muito comum durante quando a gente está escrevendo um mangá, a gente ter a questão do desânimo e a gente querer desistir, achar que nunca vai acabar. Principalmente quando a história que você começou é bastante longa. Você vai ter aqueles dias que você vai querer desistir, você está desanimado, mas o que me incentivou mesmo foi ver outras obras e até histórias de outros mangakás que começaram do zero, como eu. No caso, é um exemplo de um mangá que me incentivou a escrever, tanto é que eu gosto muito desse mangá, é o Spy X Family. Eu acho que muita gente conhece, é muito famoso. Não sei se o Geek conhece. O Samuel conhece, né? Spy vs Family, eu não me recordo. Eu já ouvi falar. É uma Spy... menininha de cabelo Menininha, né, rosa. para com os espião. E isso, é isso mesmo. Que tem o Lorde, a Yor e tem a Anya, de cabelo rosa. Eu sou um pouquinho mais rústico, né? Eu sou Berserk. Sim, também já ouvi muito falar. Sou um pouquinho Eu sei. mais rústico. Mas, assim, eu recomendo muito. É mangá e tem o anime também, para quem quiser assistir. E ele conta a história de uma família falsa, no caso. É um espião que ele tem uma missão. E, no caso, durante essa missão, ele adota uma menininha que ela é telepata. Ela tem poder de ler a mente das pessoas. E é uma mistura de suspense, mistério e ação. E também, como dizer, com um toque leve de, vamos dizer, como nome? Humor. Que é muito legal. Eu gosto bastante desse Ó, anime. tô mandando aqui seu Pix aqui, só um segundo. Galera do chat, tô mandando aqui o Pix da Bia. Só um segundo. Vou colocar aqui na tela. Pessoal, faço tudo pelo iPhone, tá? Eu não tenho notebook. Faço tudo pelo iPhone. Então, qualquer coisa me desculpem. Tá aí na tela. Vou deixar aqui. Bia, quer ler mais alguns comentários? Sim, eu achei um aqui bem interessante, que eu gostei bastante. O da Evelyn Pereira. Ela falou: o que veio primeiro, a história ou o desenho do personagem? Pergunta que eu gostei bastante. Eu acho que o que veio primeiro foi o desenho do personagem. Justamente porque, como eu falei no começo da live, eu vi uma foto, uma imagem de uma bonequinha de porcelana que era uma felina antropomórfica, vestida com roupas humanas. E de lá eu comecei a imaginar o desenho da personagem. A Agatha, como ela é hoje, ela não ia. O desenho final da Agatha levou um bom tempo
até chegar à Agatha que a gente conhece. Que antes ela ia ter algumas características diferentes. No caso, hoje, se vocês verem, ela é uma gatinha de pelagem cinza, ela tem os olhos castanhos, os cílios bem longos, mas antes ela não ia ser assim. Antes eu ia fazer ela ia ser uma gatinha cinza, mas ela ia ser listrada. Ela ia ter listras e ela ia ter os olhos claros, os olhos verdes. Mas com o tempo, com a evolução da imagem da personagem na minha cabeça, eu acabei mudando. E se vocês perceberem, eu transferi essa característica da antiga Agatha para uma personagem importante da história, a amiga dela, a Rebecca. Ela é mais ou menos como a Agatha ia ser no desenho dela. Outra pergunta aqui. É que eu fiz umas anotações, aí eu tô olhando aqui no celular, porque quando eu li eu li um pouquinho, o que eu pude ler, eu anotei aqui, pra te perguntar. Ó, eu percebi, talvez eu possa estar enganado, lembrando que a história não saiu, a Agatha, ela pode se irritar, eu percebi que a Agatha, ela se irrita um pouquinho fácil. É uma impressão minha ou não? Sim, é uma questão importante que eu acho bastante relevante na história. Eu não posso dar muitos detalhes, né? Mas na questão da Agatha, ela é realmente uma pessoa muito firme. Então, naquilo que ela acredita, ela defende até o fim. Ela é uma pessoa bastante firme quando a questão é falar num assunto que ela acredita, ela defende com todas as forças dela. Então, vai ter outras cenas que vão mostrar esse lado dela e que vocês vão presenciar no volume 1 e nos próximos que vão vir. No caso, eu tenho uma ideia mais ou menos de fazer uns 3 a 4 volumes. Quer mandar bala nos comentários ou quer seguir? Pode seguir. Você não precisa perguntar, só quero ler comentário. A live é sua. Tá certo. Quero ler comentário. Vamos ler. Eu quero continuar o assunto. Fechou? Pode continuar o assunto. Só que eu estou um pouquinho nervosa. Não, fique em paz. Você aproveitar esse... Agora que você é blogueira, né? Você está no modo blogueira. Estou no meu modo blogueira agora. A gente tem sempre o nosso modo. Você pensa em criar um canal seu? No caso, eu já tenho no YouTube um canal. Ele tá pequeno por enquanto, eu posto mais no Instagram. Mas eu tenho um canal no YouTube, sim, do mesmo nome do meu Instagram. No caso, Beatriz Sândola. Não sabia. Me inscrever. Pronto, aí tá lá. No caso, ele tem já alguns vídeos, ele tem mais Reels. E, no caso, eu posto mais no Instagram. Eu também tenho no TikTok, também uma conta. De todas essas 3 contas, a que eu mais uso é no Instagram. Mas eu também tenho essas outras contas que eu posto também. Eu vou falar para você já dar uma dica. Eu comecei meu canal há pouco tempo também. Acho que vai para 7, 6 meses. E o público que melhor me acolheu foi justamente esse de quadrinho, de desenhista, de série, de filme. O Carlos é um exemplo. Sim. Gente, a forma que eu conheci o Carlos foi muito engraçada, porque eu agradeço muito o Carlos ele ter me convidado para a live dele. No caso, que é o Quadrinhos do Bem, eu também tenho uma live lá para quem quiser assistir. E, no caso, o Carlos ele me mandou mensagem pelo Instagram. Aí, um dia, eu tava lá mexendo no Instagram, conferindo as notificações, e tava lá, ele me mandou mensagem pedindo para eu entrar em contato com ele, para fazer uma live, para falar do meu trabalho, e eu fiquei surpresa. Aí comecei a pesquisar sobre quem ele era, sobre o trabalho dele,
E assim a gente combinou para fazer a live. Foi a minha primeira live, inclusive, essa é a minha segunda. Caramba, já tá quase já tá uma faixa roxa, vai. Uma faixa, Uma faixa, uma faixa uma azul. faixa, uma faixa azul, olha, uma faixa azul. Realmente. Eu fiquei muito surpresa. E eu agradeço muito pelo convite da live mesmo, porque eu não esperava que ia vir outras oportunidades depois daquela. Na verdade, eu sabia que ia abrir muito mais portas, como fez, que eu agradeço muito ao Carlos, que ele é um rapaz muito incrível, naquilo que ele trabalha, ele publica, na verdade, ele fala sobre quadrinhos e incentiva a leitura dos quadrinhos e eu gosto muito do trabalho dele. E minha amiga, quer ler os comentários? Eu vi uma aqui que é onde você vai publicar. A minha meta, primeiramente, é publicar na fliptrue.com. Não sei se conhecem. Não conheço. Pronto, é um aplicativo. Na internet vocês encontram um site onde você pode publicar e você pode ler quadrinhos brasileiros. Eu consegui conhecer esse site a partir de um colega da minha escola. Depois que ele me recomendou, ele descobriu que eu estava escrevendo a história e ele disse: Não, você não conhece a Flip True? Aí ele mostrou para mim e eu comecei a pesquisar e vi que era uma boa plataforma. Você pode publicar gratuitamente. E eu achei bastante interessante. Ó, o @impostor anônimo. Onde se passa a história? Gente, onde se passa a história, eu acho que é uma pergunta bem específica. Lembrando que é um mundo de fantasia, né? Não existe. No papel. Isso. O que a gente conhece não existe ali. Então, tem muita coisa diferente da realidade. Mas, sendo específica, ela se passa em um país, né? Um país diferente, dividido em duas áreas. Vocês vão entender melhor quando vocês lerem. Área 1 e área 2. A história, ela descreve melhor, explica melhor sobre como é que funciona esse mundo. Mas eu não posso dar muitos detalhes, né? Porque a história tem que contar a história. No caso, o mangá tem que contar a própria história. Chegou aí na tela? Chegou. Chegou. Obrigada. Que bom que vocês estão ansiosos para ler. Eu fico muito feliz. Jussara Fonseca, obrigado por estar assistindo, minha amiga. Próximo aqui. Eu acho que são todos seus amigos, conhecidos. Eu achei bonitinho. A Lorena Sofia, ela botou um comentário aqui. Ela, parabéns, Bia, eu vou comprar 100 mangás. Eu achei muito bonitinho. Obrigada pelo apoio, Lorena. Mas não precisa comprar tantos assim. Só precisa comprar um para você ler, né? Mas se quiser comprar para outras pessoas também. O impostor anônimo mandou outro aqui. Rapaz, qual é o nome do país? Ainda não tem nome. Ainda ele não tem um nome específico. Lembrando, eu vou ser clara numa questão, é que é um país em desenvolvimento. Assim como o Brasil antes, ele não era um país, ele era uma colônia, foi se construindo até a gente chegar e conhecer como Brasil mesmo, como tendo esse nome, assim é o país em que a Agatha vive. Ela está vivendo em um período em que o país dela está em construção. Então, ele não tem um nome. O país é dividido em duas áreas e esse país que é dividido em dois é chamado pelos próprios habitantes de área 1 e de área 2. Outra pergunta aqui, né? Essa pergunta eu não entendi. Vai ser só online? Então, Acho que é a depende. leitura, né? A leitura que ele está perguntando. Isso, a leitura. Então, isso depende muito de como
se muitas pessoas lerem, se muitas pessoas, a quantidade de pessoas que gostarem da história. Porque publicar um livro físico exige um dinheiro, né? A gente querendo falar, exige sim a gente ter dinheiro para poder publicar fisicamente. Então, eu pretendo desde o começo eu pretendia publicar físico. Tem a opção também de fazer contrato com alguma editora e eu tenho essa meta, assim, de fazer um contrato com alguma editora. Tanto é que eu fiquei sabendo da Flipthrough, que é o site que eu quero publicar, e muitos quadrinhos que hoje são publicados em físico, muitos publicados no estilo físico, saíram da Flipthrough. No caso, tem um que é da editora New Pop. Parece que é Piratas o nome do mangá. Eu entrei na Flipthrough, conheci esse mangá e descobri que ele saiu no estilo físico, porque ele fez uma parceria com a New Pop. E eu quero muito fazer uma parceria futuramente com alguma editora de mangás. Deixa eu ver. Ó, a Evelyn Pereira mandou aqui, ó. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu também tenho. Obrigada, Evelyn. Eu espero o mesmo. Ó, tem um pessoal... Ó, acho que a família tá chamando aqui pro churrasco. Ó, Lara, você vem aqui amanhã? Então, se for... Então, eu acho que fica meio longe, né, para fazer o churrasco. Gente, me convide também, Lorena, pro churrasco, pelo amor de Deus. Também vou querer. Deixa eu ver aqui. Tenho certeza que vai ser sucesso. Meu amigo Adriano, acho que é o meu amigo Adriano Pinheiro. Não sei se é o meu amigo Adriano. Se ainda não sei, ainda já mando um salve. Obrigado por estar assistindo. 26 pessoas assistindo. Obrigado por estar dedicando o seu tempo, sua energia. A Bia, recapitulando, porque a audiência ela é rotativa, entra e sai gente. A Bia, ela trouxe o pessoal do projeto da igreja de Libras para estar fazendo. Eu sempre tive vontade de fazer isso, que ela tá me dando a oportunidade hoje, que eu sinto falta nos vídeos, né, de ter alguém ali, porque o pessoal, eu já conheci, como eu fiz um pouquinho, eu já esqueci tudo, só lembro o meu nome, ó. Só lembro o meu nome. Libras, então? Tentei. Então, eu faço no CAIS, no caso, aqui. CAIS é online? Centro de Assistência Social. É o Centro de Assistência Social. No caso, é público. Aí, todo ano, eles abrem vagas. No CRAS. Isso, CAIS. Aqui a gente chama de CAIS. De CAIS? CAIS. C-A-S. Mas não é de navio, CAIS? Não, CAIS de navio com... Não sei se é CAS. É CAS, C-A-S. É porque é o de Alagoas. Que é o de Alagoas, no caso daqui. Não, eu tô te enchendo o saco. Ai, vai. Tá mais calma, minha amiga? Oi? Tá mais calma agora? Tô mais calma. Tô mais tranquila. Pode Só ficar que tranquila. no começo. Nada, pode ficar tranquila. Lembrando que você quiser ler comentário, você quiser fazer alguma observação, você não precisa me perguntar. Certinho. Pode ficar, ó. Só me adaptando para o estilo da live. Nada, é assim mesmo, é dinâmico, é NHS. Você falou de novo, ó, com certeza vai aparecer depois de mim outros, eu tenho certeza. Com certeza o meu amigo do QG Índio vai te chamar, outra galera vai te chamar. E aproveita as oportunidades. Começa a pegar firme no seu canal. Aproveita que você está com uma coletividade grande já conhece o Carlos, que já conhece um pessoal, para estar fazendo live, para estar te ajudando. E vai galgando. Quem sabe você está escrevendo, desenhando e ganhando com o YouTube. Mas tá difícil o YouTube, eu tô na luta também. Realmente.
eu acho que a área artística é algo muito difícil quando você vai entrar no mundo digital, porque na internet, no caso, né, sendo específica. Com o YouTube, Instagram, muitas vezes é difícil você conseguir uma boa quantidade de visualizações, de apoiadores, de pessoas que realmente querem lerem a história e assistirem os seus vídeos. A pergunta que não quer calar é: tem data de lançamento? Gente, eu recebi quantas perguntas eu já recebi? Essa mesma pergunta eu já recebi milhares de vezes, tantas vezes. Realmente, eu queria que tivesse resposta, mas que data específica não tem ainda. Mas que eu acho que no começo do mês que vem, porque no caso eu estou terminando de trabalhar nas páginas nesse mês. Então, eu acho que eu vou publicar no começo do mês que vem. Moacira, linda, obrigada. Essa pergunta eu já não posso ler, nem afirmação, porque senão o chicote está lá com a minha esposa daqui a pouco. Realmente, é importante isso. Eu vi aqui, ó, deixa eu ver, quando você começou a escrever a Ágata. Eu falei isso no começo da live, mas eu vou porque a audiência é assim, é rotativa. Isso. Aí, no caso, foi há 5 anos atrás. No caso, na época, em 2026, fazendo 5 anos e meio, mais ou menos, eu tinha uns 12 anos. Comecei com 12 anos o projeto da Ágata. E eu vi aqui outras perguntas, que é: qual material você usou para fazer o desenho? Foi a lápis? Parabéns pelo trabalho e acessibilidade. Obrigada. Agradeço meus amigos também que estão me ajudando na acessibilidade. E aqui o material que eu usei para escrever, fazer o desenho da Ágata, foi o lápis normal que a gente usa, o lápis de escrever, e a caneta, aquela nossa caneta Bic que a gente usa normal, foi que eu usei. E em algumas páginas eu usei umas canetinhas de cores cinzas e pretas, mas eu admito que essas canetas eu não recomendo muito, não. Porque, assim, se você tem uma condição de você ficar comprando regularmente, aí até que vai dar. Mas é porque a caneta, no caso, caneta de cor cinza e caneta de cor de vários tons de cinza, elas são um pouquinho mais caras do que o normal, do que o comum. E por essa questão, foi um dos gastos que eu tive quando eu estava produzindo. Então, acho que uma coisa bem melhor de você fazer é você usar, se você quer dar um sombreamento diferente, vamos dizer, sem precisar usar algum tipo de caneta hidrocor, uma coisa que eu recomendo é você usar algum aplicativo. O que eu uso é o Ibis Paint, que tem a versão gratuita, e lá você tem as opções de pincéis, e eu uso muito o de esfumar. Aí você escolhe os tons de cinza e você faz lá normalmente. Eu não posso dizer que eu sou a maior artista digital, porque não sou. Porque desde que eu me conheço por gente, eu costumo desenhar por lápis, papel, vamos dizer, eu sou das antigas, vou falar assim, né? É lápis, papel e caneta. Sempre foi assim. Eu ganhei um celular, vamos dizer, na minha adolescência, numa idade mais pra frente. Com 12 anos eu não tinha celular. Para mim era lápis e papel. E eu sempre preferi fazer em lápis e papel. Foi justamente por escolha minha também. Quando veio esse negócio do digital, que eu comecei a tentar usar, e eu já vi muita gente dizendo que passar de um artista que usa lápis e papel para o digital é difícil. No começo já é difícil. Eu tive que aprender, você olha,
Aí você aparece várias opções ali, é pincel e não sei o que, várias funções, e você fica confuso, e você não sabe como usar. Levei um tempinho para aprender, mas hoje eu já consegui progredir. Aí, agora, se eu prefiro fazer em digital ou em papel, prefiro papel, porque desde pequena é minha área de conforto é fazer no papel, mas sem desvalorizar o digital, porque o digital tem muitos artistas digitais e eu admiro muitos artistas digitais, mas que eu prefiro fazer no papel. E caso precise editar alguma coisa, fazer alguma coisa, tirar alguma mancha, aí eu passo para o digital e faço as alterações que precisa. Dê dicas para quem. Deixa eu ver. Dê dicas para quem quer aprender a desenhar. Então, gente, quando eu estava aprendendo a desenhar, eu não lembro, porque minha mãe, ela desenhava. Minha mãe foi que começou vamos dizer, a colocar o desenho na minha família. Minha mãe desenha. E quando ela era pequena, no caso eu tenho uma irmã mais velha, ela fazia os desenhos, colocava para minha irmã pintar. E por um bom tempo minha irmã desenhava. Aí eu queria desenhar também e eu começava quem me ensinou a desenhar foi minha irmã, assim, na observação. Via os outros desenhando e queria fazer também. Mas não se engane, no começo eu desenhava as pessoas como se fossem batatas. Eram as batatas que nem o polvo, mais ou menos. As batatinhas, o chapéu, a perna, tudo. Muita gente fala, eu só consigo fazer de palitinho. Tudo quando a gente começa do zero, existe um esforço. Aí, e depois, com o tempo, eu desenhava constantemente. No caso, você tem que treinar, regular. Você tem que fazer. Eu assistia videoaulas na internet, mas tudo que eu fui aprendendo fui por observação. E até quando eu assistia desenhos animados, eu via os traços e eu tentava copiar. Eu aprendi no esforço. E também vendo técnicas e vídeos. Então, a minha dica se você começa a assistir vídeos, você que já vamos dizer, já é mais velho, um adolescente ou adulto, você quer aprender a desenhar, porque no meu caso foi de vivência, eu aprendi a desenhar por causa da vivência. Comece assistindo aulas, tentando desenhar alguns personagens muito conhecidos. Um exemplo, Bob Esponja. Ele é um personagens mais simples de desenhar. Ou até, exemplo, o Paul. O Paul eu não sei se é uma batata, eu não sei exatamente o que ele é. E ele é uma forma simples, então comece por coisas simples. Deixa eu ver. Nós temos alguém perdido, a Maria Clara. A Lorena está perguntando da Maria Clara. Eu acho que ela não foi para casa ainda. Estão procurando pela Maria Clara. Eu acho que eu vi a Maria Clara aqui na live. Eu acho que ela reconheceu e está chamando. Clara, vai para casa. Acho que você está sendo procurada. Aqui é a Maria Clara. Maria Clara. Incrível. Maria Clara, tem alguém te procurando. Eu não sei se você saiu e não avisou. A pessoa tá preocupada, viu? Você se cuide, Maria Clara. Você se cuide. Pergunta boa para você. Quais foram suas inspirações? Você se inspirou em animes, mangás que já existentes? Então, na verdade, não. Porque o anime e o mangá, eles só começaram mesmo a entrar como até um repertório para mim, né? Quando eu comecei a fazer o mangá da Agatha. Porque eu comecei a buscar referências até de imagens. Ou, vamos dizer, de como fazer alguns quadros, ou até questão de perspectiva. Tudo isso envolve. Então, já que eu estava criando um mangá, a pessoa começa a pesquisar sobre outros mangás, né?
Eu acho que, ou até outros mangakas. Então, sobre a inspiração, eu não me inspirei em outro mangá. No caso, foi uma questão, eu me inspirei de outras formas. Uma forma que eu falei agora, no começo da live, foi por causa do Holocausto, né? A história do Holocausto. Isso foi algo que me inspirou também. Foi algo que me inspirou na construção da história. E as fotos do, como eu posso dizer? Parabéns, pessoal, da hora. Por trás das câmeras. Sim, e também deixa eu ver. Mangás e animes que eu comecei a assistir, mangás e animes depois que eu criei a Agatha. Animes que eu assisti, que eu gostei muito, um deles foi Violet Evergarden, não sei se conhece. Violet Evergarden. Repete o nome, por favor. Violet Evergarden. Violet Evergarden. Fala um pouco da sinopse que eu vou lembrar. Tá. Ela é uma menina que ela foi criada como uma arma de guerra e ela começa a trabalhar como autômata de automemórias, que é escrever cartas para as pessoas que não sabem escrever e também pessoas que sabem escrever, mas que não têm tanta habilidade nas palavras. E ela começa a descobrir mais sobre si. É uma história muito... Eu me acabei de chorar com esse anime, misericórdia. Chegou a hora que eu tava cansada de chorar. E, meu pai amado. Mas é muito bom, eu recomendo muito. É um anime muito bom. Foi Chorando um por quê? primeiro. É um anime muito emocionante, gente. Envolve a pessoa. Eu vou dizer, eu recomendo a família toda assistir. É livre, não livre de, vamos dizer, na questão da faixa etária para assistir. É uma história muito, muito linda. Eu fiquei chocada. Já vou dar uma sugestão. Para mim e para você. Pro YouTube. Para nós ganhar no YouTube junto. Eu posso assistir. E a gente pode fazer um review. Sim, sim, com certeza. Eu acredito, assim, que você vai gostar muito. Porque é uma história muito bonita. É uma história muito bonita. Vamos ver se o chat der bom. O que vocês acham? Eu vou assistir Violet Evergarden. Violet Evergarden. Vou estar trazendo a review aqui com a Bia. A gente tá dando um feedback que eu não conheço. Já ouvi falar do nome. Mas a gente está dando um feedback aqui para vocês. Coloquei de novo aqui na tela o Pix da Bia. Você que sentir no seu coração ajudar ela no projeto dela. Tá aqui. Tem mais comentários. Aqui, ó, a nossa amiga Cláudia. Esses intérpretes estão arrasando. Oi, Concordo. Eu não conheço eles. Eu não conheço o pessoal, mas você já tem a minha admiração. De verdade. Pelo que vocês estão fazendo, pelo trabalho de vocês, por vocês estar dedicando o tempo de vocês. Principalmente a gente já tem uma idade um pouco mais avançada, o tempo parece... Aproveita, minha amiga. O pessoal falava, eu não escutava. De 25, 30, o negócio é assim, ó. E é verdade. É verdade. Vamos lá. Eu vi um comentário aqui. Peraí. Vou falar. Vi um comentário aqui do Ijuda MRD. Eu não sei como é que eu vou falar esse nome. Do que a narrativa a respeito. Falei no começo também, mas eu posso colocar de volta à mesa. A história é basicamente um mundo em que gatos eles vivem como humanos, né? Eles são antropomórficos, o que significa que eles peraí. É que eles vivem como humanos, né? Usam roupas, eles, vamos dizer, têm as casas deles. No caso, é esse o mundo que eles vivem. E tem os conflitos, as questões políticas, sociais, tudo envolvendo nessa história da Agatha. Vai ter versão física. Eu falei também que provavelmente vai ter.
Sim, eu pretendo fazer algum, como posso dizer, parceria com alguma editora futuramente. Quais os meus animes e mangás preferidos? Eu falei, eu tenho uma lista de três. Eu acho que eu poderia colocar em um ranking. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho dúvida em dois, porque são muito bons os dois, mas eu acredito que Violet Evergarden, que eu falei, ganhou meu coração. Esse anime é muito bom. Assistir. É muito bom. Eu coloco primeiro. Foi o primeiro anime que eu assisti. E eu assisti outros, mas esse não é só porque foi o primeiro, não é essa, é porque a história é muito boa mesmo. Em segundo, eu colocaria o Prisma do Amor. Ele é mais atual. Pois. Ele é porque vamos dizer, ele saiu, acho que em 2025, no final de 2025. Aí é uma história de uma menina japonesa que ela vai para a Inglaterra para uma escola de artes. Aí é uma história muito legal também, eu gostei muito. E, e em terceiro lugar nesse ranking vem a Spy X Family, que é uma história muito massa, eu gosto muito. É muito bom. Gente, eu tô achando que eu tô dificultando um pouquinho aqui com os intérpretes. Eu falei umas palavras aqui que eles Ainda estão bem que nem. eles são amigos. Gente, eu tô sentindo que eu vou estar ferrada quando terminar essa live. Eles tudinho vão bater na minha cabeça. Aí as crises de riso é por causa disso. Ok. Vai ter anime do seu mangá? Ah, cara, eu queria muito que. Olha, eu acho que todo mangaka imagina um dia ter a sua obra transformada em anime. E eu gostaria muito. Se alguma empresa de animes estiver assistindo essa live, pode ficar assistindo, ó, pode fazer um anime do meu mangá. Seria muito legal se tivesse, eu gostaria muito. E já imaginei. Eu tenho um amigo meu que é o Matheus, ele tem um canal também, Histórias da Masmorra, História do Calabouço. Me desculpa, Matheus, por não lembrar o nome do seu canal ao vivo, mas ele já tem HQ publicado. Eu vou falar com ele e para ele dar umas dicas para você, porque ele já tem trabalho dele publicado por, por empresa, né? Que legal. Já teve daqueles eventos lá para divulgar o trabalho dele. Eu vou falar com ele depois. Pode me mandar o link na questão para eu acessar. Pode, Mando. que eu gosto muito de, vamos dizer, já busquei várias dicas na questão da publicação também, com outros mangakas. No caso, eu sempre tento. Eu acho que muita gente, hoje em dia, quem é artista é meio que forçado, por assim dizer, a também ser influencer. Porque assim as pessoas não vão conhecer o seu trabalho. Carolina Costa, já assisti Violet Evergarden, esse anime é incrível, também um dos meus favoritos. Carolina, eu concordo com isso. Também é o meu preferido. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Falei pra Bia. Vou assistir. Inclusive, vou assistir daqui a pouco. Já deixei aqui no YouTube engatilhado, anotado. É muito bom, né? Dentro do tempo da Bia, da disponibilidade dela, a gente vai trazer aqui marcar um vídeo só para falar desse anime. E desses outros, Spy vs Family, pra gente ter assunto também. Claro, se ela quiser. Gente, eu sei animar e sou seu irmão. Ah, eu vi aqui o
O meu irmão postou um comentário aqui, que ele que tinha colocado sobre se vai ter anime. Meu irmão, ele trabalha com animação. Ele tem 13 anos, mas ele já anima, no caso. Ele tá criando um jogo em pixel art, eu acho que o nome não é desconhecido. Pixel art. É bom aproveitar esse cérebro novo, esse tempo novo. Então, Impostor Anônimo, se você quiser fazer uma parceria comigo aqui, ó, eu que preciso de ajuda nessa parte também. Eu tô elaborando minhas histórias aqui também. Porque, cara, vocês novinho, meu filho, 4 anos, já sabe mexer. Ele tava outro dia mexendo numa configuração no celular que eu nem sabia que existia. 4 Não, anos. as crianças hoje estão tudo. Você bota um celular numa criança de 3 anos, ela sabe fazer tudo. Eu ainda tive que aprender algumas coisas no celular. Eu não vou dizer que eu não sei mexer no celular, nem configurações, porque eu sei, mas tem muita coisa que eu acho que as crianças sabem mais do que eu. Ó, Impostor Anônimo, contratar agora não dá. Eu já tô com os projetos aqui, ó. Mas um dia que você vier para São Paulo, precisar de um lugar para você ficar, apesar que você tem 13 anos, o que você vai fazer em São Paulo? Não, você vai ficar em casa. É verdade. Tem 13 anos, vai fazer o que em São Paulo? Olha, ele é muito inteligente, viu, essa criança. Eu chamo meu irmão de criança. Porque é uma criança, mas. Enfim. É genético, mas a tropa, no exército, o pessoal falava, né? Que a tropa é espelho do guia, né? Então provavelmente vocês são espelho Eita, travou um pouco. da família de vocês. Que deve ser excelente, também incrível. Aqui, ó, me contrate. Tá me vendo? Com animais. Oi? Voltou. Tô ouvindo. Qual que é o próximo sonho que você quer realizar, Bia? Eu acredito que você já está realizando um. Sim, só de ter terminado já foi um sonho realizado, de ter terminado o mangá. Porque quando eu estava produzindo, gente, eu ficava, meu Deus, são tantas páginas, são tantas coisas para eu desenhar, eu acho que eu nunca vou conseguir terminar. Já aconteceu de eu pensar, de eu ter, vamos dizer, eu chamo de depressão pós-desenho, que é você terminou de trabalhar ali no que você tinha, você deita lá, você fica pensando, meu Deus, eu acho que eu nunca vou terminar esse negócio. Eu trabalho todo santo dia e eu acho que eu nunca vou terminar. Mas que eu pensava nisso, eu pensei muitas vezes em parar, em desistir, no caso, né? Mas o conselho que eu dou é não desistam, continuem, gente, que uma hora você vai tá lá toda pronta na sua mesa, a história você vai ficar. Eu fiz isso, gente. Eu nem acredito. No caso, eu tenho guardado essas 191 páginas, eu guardo com todo o meu carinho. Essa aqui só são algumas que eu tenho. Mas são só algumas das páginas que eu tenho, mas são várias páginas. E isso é quem me incentivou muito foi minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles me incentivaram bastante em eu continuar esse trabalho. Minha mãe, que procura também ver formas de eu publicar fisicamente e tal. Então, foi de grande incentivo. Eles me incentivam bastante. A ajuda dos meus amigos também que me incentivam. E deixa eu ver. Eu acho que tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Eu esqueci. Pediram para dar spoiler aqui, né? Gente, eu não posso dar spoiler. Porque já me perguntaram se eu sabia o final da história. E eu disse que eu sei o final da história. Mas que eu não posso contar, porque assim, tira a graça da história, né? Vocês vão ler já sabendo o final. Vai tirar a graça. Então, bom, se alguém fizer um Pix de R$1.000 para Bia, eu dou spoiler das páginas que eu li. Eita, pega. Olha aí, gente. É desafio, viu?
que eu saio na sala. Acho que ele mandou um comentário aqui, o Luan Matheus. Eu acredito que uma prévia é válida. Sim, uma prévia é válida. E na estimativa, Eu acho que ele quer ver uma página agora, Bia. Eu acho que foi isso que ele pediu. sim, eu acho que é mostrar uma prévia. Gente, se quiser mostrar algumas páginas, não sei se tem como mostrar as páginas que eu te enviei, pode mostrar, sim, também. Acho que tem, mas eu ainda não sei. Então, Deixa eu ver aqui. Assim, para mostrar aqui, essas são algumas páginas do começo, gente. Então, só por enquanto, eu tenho essas páginas aqui. Mas sobre. Eu posso postar para quem tiver interesse, vai lá no Instagram, Geek Pirituba, fala que você veio pela live aqui da Bia. Eu vou estar compartilhando o seu perfil lá para te ajudar também nos stories, em forma de gratidão. E eu vou estar, dentro do possível, porque é o trabalho dela, lembrando que o trabalho é dela, postando algumas páginas, algumas coisas que ela permitir, ela vai postar na dela também. Eu vou postar e eu agradeço muito pela ajuda mesmo, porque você está me ajudando muito no meu processo de publicação agora, que é uma nova fase, né? A primeira fase é terminar o mangá. A segunda é você publicar. Eu vi agora o outro, que é como você faz para conciliar os estudos com a produção do mangá. E tem a igreja ainda, projeto. Isso, exatamente. São 3 coisas que eu preciso conciliar. Então, dá às vezes um pouquinho de dor de cabeça mesmo, porque é muita coisa, mas que eu estou conciliando. No caso, eu acabei os estudos, mas agora eu estou fazendo faculdade. Então, continua sendo 3 coisas. Então, o que eu recomendo é tenha uma rotina em mente, né? Tem porque você tem a faculdade, então você tem que ter a sua programação, faça a sua programação. Eu tenho super dificuldade em fazer programação. Que eu seguir rotina, para mim é muito difícil. Eu não consigo escrever uma rotina. Ela tá na minha cabeça e eu tenho que seguir. Então, você faça a sua rotina, cumpra as suas metas e marque um dia para você fazer, vamos dizer, marque uma meta. Quais são os dias que você tem mais liberdade para você fazer algumas páginas do seu mangá ou trabalhar numa postagem? Aí é segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Pega esses dias, pega os horários que você tem e nesses dias você pega e se dedica a fazer. Então determina os dias que você tem durante a semana, os horários também. E exemplo, você está esperando na fila para pagar a conta de luz, você está aí você está no celular aqui fazendo alguma coisa da sua história, postando alguma coisa. Então, quando tem uma oportunidade que eu estou sentada, eu tenho que esperar, eu tiro meu celular do bolso, ou meu papel, minha caneta, e anoto alguma coisa importante do próximo volume da história, ou desenho alguma cena importante, um rascunho de alguma cena, de algum personagem que vai aparecer próximo, e posto alguma coisa. Então, no caso, para você conciliar mesmo, você tem que fazer uma programação. E às vezes realmente acontece de você, em alguma semana, você não conseguir fazer tudo o que você queria. Porque às vezes a rotina cansa, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Tanto é que, no caso, eu tenho tenho minha programação, que é o de sair para procurar as pessoas que têm deficiência auditiva para pregar, né? No caso, para falar da Bíblia. Então, eu tenho que conciliar essas 3 coisas. Parabéns. Obrigada. Então, no caso, conciliando essas coisas, então, exemplo, de manhã eu tenho a faculdade. Terminou, aí eu já tenho que, pelo menos, já deixo um assunto adiantado para estudar.
ou terminei, estou esperando o ônibus ou a carona para voltar para casa. Enquanto eu estou esperando, eu estou fazendo alguma coisa, alguma postagem, ou estou limpando alguma página, ou estou organizando alguma coisa do meu mangá. É assim. Então, é trabalhando sempre. A minha cabeça raramente está descansando, porque eu estou sempre pensando em fazer. Terminou, voltou para casa, dou uma descansada, mas aí logo às vezes eu tenho que sair para fazer um estudo bíblico com algum surdo, ou ajudar alguém que vai fazer um estudo bíblico com algum surdo, e então não para. É você fazer a rotina e não parar. Caramba, que da hora, hein? Parabéns. Ó, Obrigada. tem aqui uma declaração de amor aqui. O Geek Pirituba, além disso, ele é cupido, né? Tô juntando canais aqui, ó. Laísa, te amo, sua linda. O Sandro Silva falou. Obrigada. Agradeço. Quem que é a Laísa? Eliza. Ela é uma amiga minha, ela tá por outro telefone. Pessoal, o date é depois, hein? Tá. Deixa Aqui, eu ver. pessoal. Os últimos comentários aqui, o povo falou que realmente não tá fácil para conciliar tudo isso. Realmente, não é fácil, viu, gente? Minha amiga, se você com 18, 19 tá sem tempo, imagine os de 30. Imagino. Imagine papai e mamãe. Realmente. Bia, se você pudesse morar em algum país fora do Brasil, qual seria? Gente, Já chegou a pensar nisso? eu acho que eu já pensei. Em questão profissional, que facilitaria se eu fosse em ser mangaka, o Japão é um lugar que facilita muito, já que eles valorizam muito os mangakas. E em outras questões, em questão de localidade, em questões de algo um local que eu gostaria muito, eu já pensei na Escócia, porque eu acho um local muito bonito. Parabéns, hein? Obrigada. Eu acho que, pelo horário, eu acho que eu vou ter que ficar por aqui Não, fechou. na live. Fechou. Eu ia. Pode ser? Pode, claro. Eu ia falar para umas. Quando chegasse umas 9, a gente. Sei que o pessoal tem horário aí também. Se puder, 1 minuto, pelo menos 1 minuto de cada, eles sentar aí, se apresentar, dar um tchau pra gente também. E obrigado, Bia, aí pela live. De nada, eu que agradeço a você e a todos que estão assistindo essa live. Que agradeço. Vai ter outras oportunidades se você quiser. Eu acredito que daqui também outras pessoas vão te chamar. Aproveita a oportunidade, aproveita para você treinar a verbalização, perder um pouquinho da timidez e vai para cima. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vão lá no meu Instagram, Geek Pirituba e Geek Pirituba Reserva. Vão no YouTube aqui também, conheçam o meu trabalho. Vou estar sempre dando uma moral para nossa amiga Bia, conversando, quem estiver aberto para live. Eu sou um cara muito tranquilo, não sei o que pareceu para vocês, eu tento deixar as coisas surgir, ir acontecendo, a pessoa não ficar presa naquele pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eu acho que a conversa tem que ir naturalmente. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Bia. O pessoal vai vir aqui falar um pouquinho deles, fazer uma apresentação. Pô, eles ficaram ali até agora aqui, ó. E a gente não vai nem falar com eles. Fechou? Obrigado, Bia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Parou ainda, despedido? Não, terminou não? Tá fazendo gesto, ficou muito. Ô, Bia. Ele tá querendo falar com nós. Tá falando com vocês. Ô, Bia. Ele fez assim. Pergunta. Peraí. Ó, pessoal do Libras. Oi. Pessoal do Libras. Peraí. É só trocar de lugar lá com a Bia. Dá, não vai escutar.
Ó, o pessoal do Libras só troca de lugar com a Bia. Hein, Bia? Oi? Não precisa, eles sentam aí onde você tá. Eles fazem eles fazem despedida com eles, você falar um pouquinho deles, aí a gente encerra. Sim. Não precisa de tanta burocracia, não. Ó, pode falar aí, vocês. Se tiver falar, pode falar. Olá, gente. Tudo bom? Eu sou Adilson, aqui de Libras. Só apareceu bom. Pra ver? Não. Agora dá. Meu sinal é esse, Adilson. Eu trabalho com intérprete também, né? Interpretação. Eu faço a mesma coisa que a Bia faz, em matéria de ensinar o estudo sobre Libras, sobre Deus. O mesmo trabalho que ela faz, eu faço. A mesma correria que ela tem, eu também tenho. Eu tenho uma vida pessoal e minha vida religiosa, minha vida de casado, meus amigos. Então, assim, a gente está trabalhando sempre. E hoje foi uma honra estar aqui com vocês, interpretando essa live, dando esse apoio para a Bia, que está começando, com certeza é maravilhoso. Um show. Ó, meu amigo. Você também, Samuel. Gostei de te conhecer. Eu estava ouvindo você aqui, gostei da sua dinâmica. Obrigado. E sucesso para você também. Recíproco em dobro. Ó, Não está te se ouvindo, vocês... não. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Agora tá... Recíproco em dobro para vocês. Obrigado por vocês terem saído da casa de vocês, ter ido aí na casa da Bia. Obrigado de verdade. Eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de live. Eu tô aberto se vocês um dia quiserem fazer uma live comigo também, quiser conversar de qualquer assunto, divulgar o trabalho de vocês, o serviço que vocês prestam para a sociedade, do projeto de vocês. Pode ter certeza que eu tô aberto. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado para a família da Bia também. Vocês estão me ouvindo? Eu tô... Dá para ouvir. Eu vou trocar aqui para outro intérprete e falar com você. Pode ser? Vem cá. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo seu Não tô trabalho. Peraí. Agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Foi mal. Eu sou Samuel. Mas eu me chamo José, sou mais conhecido como Neto. Trabalho como programador. E também faço o trabalho aqui a Beatriz, com o Dilson, esse trabalho voluntário que a gente faz com as pessoas surdas. Então, foi bem legal. Eu nunca tinha participado de uma live, primeira vez. Então, foi uma experiência única. Que é isso, Muito coitado bom. de mim. Muito bom estar aqui apoiando esse sonho que ela tem, nesse projeto. Desejando muito sucesso para ela, como para você, e eu estar apoiando a Beatriz. A gente, como amigo, fica muito feliz. Nada, igualmente, obrigado por ter ido aí na casa da Bia. Não sei se vocês moram longe, moram perto. Estão me ouvindo? Peraí, eu acho que o som tá... Peraí. E o som, Laura? Estão me ouvindo? Agora Obrigado aí, meu amigo, por ter ido aí na casa da Bia. Não sei se vocês moram perto, moram longe, por ter dedicado a energia de vocês. Quiser trocar ideia comigo, a Bia tem meu telefone. Quiser divulgar o trabalho de vocês, quiser uma hora conversar comigo também, a porta está aberta. E obrigado aí pela live. Acredito que a Bia comentou aí de um Evergarden, eu vou assistir para fazer uma review com ela mais para frente. só mencionando que um amigo nosso, o Jean, ele estava, o outro intérprete, ele estava aqui, mas ele precisa sair, mas que a gente agradece também pela ajuda dele. Com certeza. Obrigado aí, Jean, também, viu? Teve um imprevisto, mas obrigado de ter ido. Consideração final? Bia? Pode.
Você, consideração final? Estão me ouvindo? Agora eu tô. Consideração final? Consideração final. Pode falar. Consideração Bia, meu Instagram, meu Tá YouTube. certo. Então, eu sou a Beatriz Sândola, mangaka brasileira, tenho 18 anos e eu escrevi um mangá com versos falantes, chamado Ágata. Então, se vocês querem me apoiar, já me sigam no Instagram, arroba Beatriz Sândola, é o meu nome. Me sigam, então, e logo esse mangá vai sair com personagens marcantes, personagens que vocês vão se apegar, assim como eu me apeguei, assim como eu me apaixonei por esses personagens, vocês vão gostar também. E compartilhem com seus amigos que também gostam de mangás, animes, que muita gente gosta. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada para todos que estão me apoiando de todas as formas. Fechou? Essa foi minha amiga Bia. Essa foi a Tropa do Libras. Eu sou o Samuel. Canal Eu sou a Geek Pirituba. Vão lá no Instagram, Geek Pirituba Reserva. Tropa do Libras. Tropa do Livro. Vão no meu canal, curte, comenta, Triple Charlie, curte, comenta, compartilha. Obrigado pelo tempo de vocês, energia. Esse foi o Geek de Pirituba. Foi sabido que você estaria aqui.